Olá, chegamos aqui, conseguimos. Estamos aqui no Insta ao vivo nesse momento. Vamos aguardar aqui a professora Ana Paula Araújo. Vamos falar do Covid-19 e as relações contratuais. Momento de muita transformação. Luizinho, todo mundo entrando aqui, Gabriel, boa noite a todos. Mesmo distante, um afetuoso abraço simbólico nesse momento de quarentena a todos vocês. Vamos tratar de um assunto bem sensível no momento, que são as relações contratuais. Tema de suma importância. Olá, professora Ana Paula. Seja bem-vinda. Conseguimos. Eu acho que é um momento histórico, doutora Ana, porque eu vou fazer questão de rever esse vídeo daqui a 2 anos, porque nós estamos passando um momento de transformação muito intensa. Um momento de transformação em que ninguém esperava. Foi algo efetivamente, e aí nós vamos debater se é força maior, se é factum príncipe, o que está acontecendo nesse momento dentro do direito do trabalho. Isso é um tema que nós vamos tratar, mas é público e notório esse grande momento de recessão, e aí eu vou deixar agora a fala para a doutora e professora Ana Paula Araújo, para se apresentar e falar um pouquinho também sobre o tema. Nós vamos falar hoje sobre Covid-19 e as alterações, a relação de trabalho, a medida provisória. Eu acho que daqui a um dia, 2 dias, tudo que vai ser dito aqui pode estar de forma diferenciada. Nós estamos numa evolução social, e eu digo até, posso falar, negativa devido à recessão, mas nós estaremos tratar aqui com muito carinho sobre esse tema muito sensível nesse momento. Então, eu acho que vou pegar o outro aparelho, Dani, porque esse Melhorou. aqui... Posso pegar o outro lá rapidinho? Vamos de... Pode sim. Eu vou ficando aqui, eu estou ficando bem acompanhada nesse momento agora, entrando, já tem um número significativo. Vai lá, pode ir lá. Número Eu vou... significativo. Vai lá pegar. Eu vou conversando aqui em um número aqui significativo e acolhedor nesse momento, né? Momento que nós ficamos tão isolados aqui em nossa residência. Advogados, em sua maioria, eu sei que estão aqui nesse momento. Nós estamos aprendendo uma nova forma de comunicação com os clientes. A entrega da advocacia vem sendo realizada de forma diferente. Eu entendo também, vamos fazendo esse bate-papo aqui enquanto a doutora Ana foi lá para buscar o fone de ouvido. Eu acho que as novas formas de trabalho também vão surgir. Eu confesso para vocês que nesse momento aprendi muito mais a trabalhar com a forma de WhatsApp, Hangout, utilizando isso muito mais na advocacia, e isso também será transformador também para o trabalhador. Essa modalidade de trabalho, que é o teletrabalho, ela, depois desse momento aí de todo mundo de quarentena, eu acho que vai ser muito mais bem recepcionada por alguns, né? Pela forma de utilizar. Sendo sincero, alguns tinham alguma rejeição ou algum afastamento a isso. Então, nós vamos falar hoje da Covid, da medida provisória. Nós tivemos a 927, depois teve a revogação do artigo 18, foi editada, e aí teve que ser editada a 928, e tratando uma medida emergencial, e aí a medida provisória ela tem mesmo esse cunho e esse fim, para fazer essa entrega à sociedade. E aí nós vamos perguntar: essa medida provisória, ela é capaz efetivamente de equacionar, de fazer essa entrega devida, e ela consegue, essa medida, o que foi feito ali, como contrato individual, a possibilidade, as férias coletivas, com as férias individuais, até quando? Tem férias coletivas, ok. Vamos fazer isso com uma empresa que tem algum valor de imediato para custear. Mas por quanto tempo vai durar essas férias coletivas? Será que essa norma por si só, essa medida por si só, ela vai ser capaz de assegurar isso? Nós vamos ter que ter outro tipo de modificação? Eu tenho aqui uma sugestão. Eu vim trazer, na verdade, um diálogo, um bate-papo sobre essa medida provisória, sobre o momento atual. Eu acho que é muito mais do que a medida provisória, esse momento atual. Nós vamos falar sobre e também colocar algumas alternativas. Eu confesso para vocês,
Vou antecipando aqui, vocês não contem a doutora Ana Paula, tá? Que eu estou antecipando isso, não contem. Na verdade, eu entendo que a diminuição do direito coletivo, nesse caso, é um problema seríssimo. Por quê? O sindicato ele tem uma visão ampla e representativa. E eu vou falar para vocês como que nós iremos conseguir realizar essa forma negocial com o sindicato, até mesmo para flexibilizar acordo coletivo, algo nesse sentido. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, aguardando o retorno da doutora Ana Paula. Então, assim, eu vou dar total respeito a ela, esperar mais um pouquinho, dar uma boa noite a vocês. Estou vendo aqui a Angélica, a Gisele Soares entrou aqui também. Está aumentando o nosso quórum nessa quarentena, sexta-feira de quarentena. Vamos lá, vamos debater, vamos colocar as sugestões, os temas, dúvidas, porque eu acredito que tenha muita dúvida nesse momento. Acho que nesse momento o que nós mais possuímos, o que mais temos é dúvida sobre tudo. Como vai acontecer, como vai ser o desdobramento, quais são as garantias, o que será da semana que vem? Estamos num momento de incerteza, né? Até quando vai durar essa quarentena? Até quando? O que nós vamos poder suportar? O que nós vamos poder seguir? Estamos aqui, Val. Que bom, que bom. E boa noite, prof. Tudo bem? E vamos ficar aqui. Vai ficar gravado, vai sim. Tá? Vai ficar gravado. Mas não sai daí, não. Vamos debater esse assunto, que o assunto é importante, é palpitante, é necessário. Eu costumo dizer que é necessário esse, esse, esse debate hoje. E a Silvia Martins está dizendo aqui, vai ficar e vai ficar mesmo. Essa live é uma live histórica. E daqui a um ano, dois, eu quero revisitar essa live. Saber o que se deu, o que nós estávamos vivendo, e é esse o nosso sentimento hoje, dessa insegurança, desse momento, não sabemos do amanhã, né? Não sabemos o que vai acontecer, e o que nós temos que garantir, saber o que estamos lutando, a dignidade, a saúde, aí tem a livre iniciativa, a continuidade das atividades, isso tudo está borbulhando, né? Tá aí no nosso cotidiano, todos os dias. A ponderação, né? Essa atividade, o trabalhador. E eu costumo dizer, eu acho que pela primeira vez, eu sou advogada do movimento sindical, e eu acho que pela primeira vez não existem lados, existe um lado só. Esse é o momento de um lado só, da continuidade. E para ter continuidade, eu preciso ter empresa, e para ter continuidade, eu preciso ter trabalhador. Eu preciso ter emprego. Não existe economia sem emprego e não existe empresa sem trabalhador. Então, esse momento é um momento muito delicado, em que nós vamos ter que ponderar, e aí estou esperando a doutora Ana aqui, para que nós possamos falar um pouquinho. Vamos lá. Só colocando para vocês o artigo, na Folha de São Paulo, hoje, dia 27/3, teve uma declaração, e isso nós vamos abrir esse debate nessa declaração, que o presidente da República disse nessa sexta-feira que os prefeitos e governadores que decretaram o fechamento do comércio por causa da pandemia do coronavírus terão que pagar a indenização a trabalhador por paralisação. Vamos lá. Iniciando essa fala de hoje, e aí, como é algo muito atual, nós estamos pegando uma fala, eu peguei isso hoje na Folha de São Paulo às 11 horas da manhã. Nós estamos falando aqui do Factum Principe, que é o artigo 486 da CLT. Essa fala presidencial, ela teve como base o Factum Principe, que é o artigo 486 da CLT, porque está essa discussão doutrinária, né? Essa discussão já no mundo do direito, ela já está existindo. Para falar o seguinte, o fato de fechar atividades, encerrar as atividades nesse momento de pandemia, isso leva à responsabilização do Estado, porque o artigo 896 da CLT, ele fala que no caso de paralisação, peraí, eu acho que eu tenho que chamar a doutora Ana Paula de novo. Nesse momento de paralisação,
ele diz que, no caso de paralisação temporária... Opa, chegou. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalhador, motivada por ato de autoridade municipal ou estadual, cabe ao governo responsável essa indenização. E aí, nós temos aqui, como eu falei para vocês no início da atividade, a garantia do artigo 196, que a saúde é um direito de todos e dever de Estado. Ora, como que eu vou penalizar o Estado, o governante, nesse sentido, em que ele deva indenizar, uma vez que eu tenho o artigo 196? E aí, voltando um pouquinho para direito administrativo, né, nós estamos ali numa atividade de Estado, uma atividade primária, em que ele está tendo isso como solução do fechamento ou do encerramento momentâneo para assegurar o bem da vida, do artigo 196. Então, nós temos esse contratempo, né? E, assim, alguns entendem que aplica-se, sim, a teoria do facto príncipe, nesse caso. Eu entendo que não. É um ato de gestão primário, né, do Estado, nesse sentido, em que o bem da vida é ser resguardado. A saúde é diferente quando o Estado, enfim, quando o governo ele tem como, vou fechar uma empresa para fazer um melhoramento, um viaduto, algo, e aí fechou. Aí sim, é algo diferente. Nesse momento, nós estamos em uma atividade primária do Estado, onde tem segurança, e aí o artigo 196 fala que, inclusive, a saúde é direito e dever de todos, assegurado pelo Estado. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou passar só para o segundo ponto e depois eu vou abrir para a doutora Ana Paula. Então, vamos iniciar aqui a fala. Então, vamos deixar para você, já que o som já está funcionando 100%, olha lá, já está falando, a Fabiana falou que está ok, o Rodrigo também. Vou deixar, nós fiquei aqui segurando até o seu retorno, colocando sobre outras coisas, e agora eu deixo com você. Vamos lá, vamos adentrar a MP diretamente. Pode, doutora Ana, por favor. Posso começar? O pessoal está me ouvindo bem? Estamos todos Sim. aqui, numa noite, todos em casa, né? Quem pode estar em casa, fica em casa, porque é momento de isolamento, infelizmente, né? Social, mas essa fase vai passar, se Deus quiser, tá? Então, graças a Deus que o som entrou, e agora a gente vai poder trocar uma ideia, eu e a professora Dani, sobre algumas alterações, algumas medidas que entraram agora pela MP, né? E eu gostaria de fazer algumas breves considerações, né, pessoal, sobre a pandemia. Essa pandemia do coronavírus é algo que nós não vimos nessa geração, é um momento sem precedentes. Então, eu e a Dani não estamos aqui querendo trazer soluções, nós vamos trazer as medidas e as soluções serão ajustadas pouco a pouco, a caso, porque são muitas situações que serão geradas, criadas, e que nós, operadores do direito, teremos que enfrentar aí a partir de agora, tá, gente? Então, primeira coisa, né? A gente está esclarecendo que se trata de uma MP, que é uma medida provisória, tá? Que ela é de relevância, urgência, e é o que realmente está acontecendo agora, porque precisa ajustar realmente essa relação social para que a gente consiga enfrentar esse estado de calamidade que já foi reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março agora. A MP 927, ela é de 22 de março de 2020, foi domingo. Então, segunda-feira, todos nós já acordamos com muita novidade, né? Muita coisa para a gente enfrentar. Tem a questão também do artigo 18, que foi suspenso pela MP 928, do dia seguinte. E, assim, isso tudo, esse quadro que estamos vivendo, pode gerar futuramente muitas demandas trabalhistas, porque são medidas provisórias, ainda vai ser analisado pelo Congresso e tudo mais. E aí, gente, eu até estava estudando hoje sobre a questão da visão da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, sobre esse assunto, né? A recomendação é que se observe mesmo a quarentena, que todos que podem, que não são da área de saúde, das áreas essenciais, fiquem em casa, tá? E a orientação também é a manutenção dos empregos, porque se todos forem dispensados, demitidos, vai virar um caos social, não é isso, Dani? Exatamente. O que você acha sobre isso? Isso, então, e assim, algo bem importante a ser dito, aqui perguntaram o número da MP, MP 9... vou colocar aqui.
27, Isso, de 22 de março de 2020, e a foi MP 928, de 23 de 3 de 2020. A gente exatamente. vai Ela disponibilizar todo o material, né, depois. Isso, só para informar, e aí abrindo isso daqui, que ela tem como objetivo a continuidade da relação contratual. Muitas pessoas estão perguntando, e ela vem de uma forma muito clara, informar que a medida é para a continuidade da relação contratual, é isso que se destina. Então, no Sim, momento... aí tem algumas medidas aqui, né, que a gente vai passar, uma por uma, que foram listadas para que os empregadores possam adotar, tá? Então, a primeira medida que a gente encontra lá na MP, eu tô com tanta coisa aqui, e essa primeira medida, gente, é o teletrabalho, né? Tem a primeira medida, porque o artigo 3º, eu vou até pedir permissão para ler só o caput, para que vocês situem, né? Até assim, por ordem cronológica, eu tenho uma observação do artigo 2º. Eu posso fazer antes e depois entra no teletrabalho? Posso? Isso, exatamente. Tem a questão do artigo 2º e do artigo 3º sobre a questão da negociação coletiva, né? Isso, eu queria só pedir aqui uma ressalva, porque eu vejo aqui no artigo 2º, que a princípio não é os mais pedidos, né, que não é o teletrabalho, não é as férias coletivas, não é aquele mais palpitante a princípio, banco de horas, mas eu vejo algo bem interessante aqui. O artigo 2º ele fala que durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir permanência do vínculo, e aí é uma coisa importante, que o que se destina à permanência do vínculo, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos. Então, assim, o que eu quero extrair desse artigo 2º é dizer que a medida provisória, o que se destina é a permanência, mas tem esse calcanharzinho aqui, que é o acordo individual e a sua preponderância. E aí eu queria virar o disco um pouquinho, falar o seguinte, eu entendo que nesse momento o importante não é a negociação individual, e sim a representação através da negociação coletiva. Por quê, doutora Ana e os demais? Porque nesse caso nós podemos ter uma maior flexibilização dos direitos através da negociação coletiva. E aí todo mundo me pergunta o seguinte, ué, Daniele, mas como vai ter uma representatividade coletiva ou sindical nesse momento? Por que eu venho falando isso? Porque através da representação sindical ou coletiva, cada sindicato ele pode entender muito bem qual é a mazela ou não, o que atinge mais nesse momento a sua categoria e o que pode ser retirado ou flexibilizado até do acordo coletivo. Porque aí no acordo coletivo, eu posso, nesse momento, fazer um termo aditivo do acordo coletivo. Então, eu faço um termo aditivo do acordo coletivo, falando o seguinte, doutora Ana, porque uma categoria e outra, cada uma está... Quem é do comércio está sofrendo de uma forma incalculável nesse momento. Eu digo, nós, assim, eu como advogada e meu escritório, não vem sofrendo tanto, porque os processos, e digo para vocês, estão tendo publicações, nós estamos continuando fazendo as atividades, então cada atividade ela vai estar sofrendo um impacto diferenciado. Isso nós estamos falando da primeira semana, segunda, terceira, nós não sabemos. Então, vai ter uma repercussão diferenciada para cada categoria. Mais ou menos, para todos vão sofrer, não sai ninguém ileso. Então, o que eu defendo e o que eu tenho como proposta, e aí até para quem é advogado de empresa nesse momento, são termos aditivos do acordo coletivo. Por que termos aditivos? Eu faço uma cláusula e faço isso de forma referendada para aprovar depois, porque nesse momento de calamidade eu não posso ter faço essa negociação. Esse é um ponto que eu queria ressaltar aqui, que a medida provisória, ela valoriza ainda mais a negociação individual, afastando a negociação coletiva, enquanto eu entendo que nesse momento essa negociação coletiva, inclusive com termo aditivo, por exemplo, eu tenho alguns direitos dentro do direito do trabalho e vários tipos de adicionais. Eu posso negociar isso, reduzir através do acordo coletivo. Então, esse é
é algo que eu entendo que é pertinente nesse sentido. A aplicação de acordos coletivos, através de termos aditivos do acordo coletivo, que podem ser feitos, para que tenha essa visão, essa lupa real em cima de cada categoria integra, e eu tenha a preservação da empresa e a preservação da dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Então, esse daí era o ponto que eu queria falar sobre o artigo 2. Vamos lá, vamos para o próximo. Ok. Vamos lá, doutora Ana, pode passar. Então, eu vi aqui que o professor Rosildo está nos assistindo, a Cristina Tardino, da FAT, também está ao vivo. E aí eu vou comentar agora a respeito das medidas que foram adotadas através da MP, tá? A primeira medida, gente, é o teletrabalho, tá? Que estava previsto na CLT, incluídos agora 75A a 75E da CLT. E o comentário que eu tenho a fazer a respeito disso, gente, é momento de transformação. Então, todos nós temos que nos adaptar agora com essa nova realidade. Então, como a doutora Daniela estava falando anteriormente, nós, advogados, estamos nos adaptando. As publicações estão vindo, os prazos não estão correndo, mas estamos trabalhando normalmente, cada um na sua casa. De novo, fiquem nas suas casas para que não seja mais assim disseminada essa pandemia. E aí, gente, autorizado o teletrabalho, devendo ser comunicado ao trabalhador em no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. Então, antes, teria que ter um aceite do empregado lá, do trabalhador. Agora não, agora a empresa, até mesmo por conta desse regime de calamidade que estamos vivendo, essa situação que nós não podemos sair das nossas casas, dá uma opção de transformar o seu trabalho que você fazia na empresa, agora como teletrabalho, na medida do possível, tá? Nos trabalhos que não são essenciais, como saúde, vigilância, enfim, segurança, alimentação e tudo mais. Então, quem pode ficar no teletrabalho vai estar sendo incentivado. Isso vale também, gente, para os estagiários e os aprendizes, tá? Quem será responsável pelo pagamento das despesas? Então, cada relação contratual vai ter que ser discutido disso individualmente, para que saibam quem que vai fazer, vai arcar com essa despesa, porque você já tem na sua casa, geralmente você já tem uma internet, um computador, e aí você vai acessar o sistema da empresa e isso vai ser combinado no caso a caso, tá? Bem, um outro ponto que está sendo que também foi disposto aí pela MP, é a questão da antecipação das férias individuais, gente. Eu não sei a opinião de vocês, tá? Eu sei que está permitido pela MP antecipar essas férias, mas eu queria ouvir de vocês aí nos comentários, gente. Vocês acham que esse momento agora a pessoa vai conseguir tirar férias? Nesse momento que nós todos estamos em isolamento social, é possível férias? É possível, assim, a intenção das férias é o quê? Refazer o nosso lado emocional, que a gente conviva mais com a nossa família, enfim. Então, eu não acho que vai ter recomposição de energia e desfrute de atividades. Então, até esse isolamento social que evita o contágio, você não vai poder aproveitar o seu período de férias. Mas, assim, a MP permite a antecipação das férias individuais e eu vou trazer aqui os parâmetros, tá? Por exemplo, gente, quem ainda não chegou no período aquisitivo, não completou, pode ser colocado de férias sim, tá? Pode ser negociado também a antecipação dos períodos futuros de férias, mas assim, nesse ponto em específico, vocês imaginem que se essa situação durar mais do que 2, 3 meses, como que o empregado vai gozar 2, 3 meses de férias direto e quando ele fizer um ano de novo na empresa, quando acabar tudo isso, como que vai ficar isso? Né? Então, ele vai ficar mais de 3 anos sem férias? Então, tem que ser uma coisa bem ajustada, entendeu, Dani? O professor Rosildo, que está aqui nos acompanhando, nós temos vários professores aqui nos acompanhando hoje, e esse momento é muito importante mesmo, estamos todos unidos, estamos escutando aqui cada fala aqui. É um momento de cooperação, né, entre empregado e empregador, porque todo mundo quer se manter o trabalho e o empregador manter a atividade e o empregado manter o trabalho. Então, no momento dessa cooperação, o professor Rosildo
colocou isso daqui de uma forma muito própria. E quanto à antecipação de férias, é isso, né? Nós sabemos que lá, em regras normais, 30 dias de antecedência para avisar, agora são 48 horas. E as férias, mesmo que ainda não tenha um período aquisitivo totalmente concluído, quem ainda não teve todo o período vai ter o direito às férias, não o direito, né? A necessidade. Esse agora é o momento em que é necessário se conceder férias para que consiga efetivamente esse primeiro momento. E aí, como você disse, assim, 3 meses de férias, eu acho que não vai ter como, né? Vai ser algo nesse sentido. E aí, estão aqui comentando em férias, para onde realmente não tem para onde ir. Mas nesse momento, como é algo de cooperação, olha que eu sou muito pró-empregado, né? Eu acho que não tem outra coisa, não tem outro meio. É um meio de remediar, eu acho que a palavra é essa, bem própria, de remediar a situação atual nesse sentido. Então, as férias que é dado ao empregador, que tem essa possibilidade, lembrando que a nova regra são até 5 dias, não é isso, doutora Ana, para fazer o pagamento, né? A alteração será concedida, assim, 48 horas. Ele pode receber, ele vai receber em até 48 horas para você informar, e você pode pagar até o 5º dia útil do mês seguinte. E com relação ao terço de férias, terço constitucional, ele pode ser pago até dezembro, tá? De 2020. Tá? Então, assim, quem tem prioridade assim, nesse momento para tirar férias para as empresas? São aqueles que estão no grupo de risco do Covid, né? Aqueles que têm mais de 60 anos, são idosos, aqueles que têm doença crônica. Então, assim, deve ser priorizado esse pessoal para que eles tirem primeiro essas férias. Então, é uma forma de solucionar, porque como a Dani estava falando, a gente não está aqui nem pela empresa, nem pelo empregado. Nós estamos aqui tentando achar soluções, né? Na verdade, todo mundo vai perder um pouquinho, todo mundo vai pagar um pouco dessa conta. Enfim, certo o governo hoje mesmo já anunciou algumas medidas para incentivar, para que não tenha, né, tanta demissão e tudo mais. Teve um pronunciamento hoje, eu até anotei aqui para poder comentar com vocês, que eles vão abrir uma linha de crédito na ordem de 40 bilhões de reais para microempresas, entendeu? E assim, eles vão suportar por 2 meses. Então, se o empregado ganha até 2 salários mínimos, está contemplado por essa medida. Mas voltando às férias, gente, então o terço de férias pode ser pago até dezembro, e o pagamento da remuneração era antes de você tirar as férias, não é isso? Pela CLT, agora não, você pode pagar até o 5º dia útil subsequente ao início do gozo de férias, tá? Então, assim, são ponderações, eu não estou a favor nem contra, a gente está aqui achando soluções, mas que realmente você tirar férias num período de isolamento social é uma situação, o empregador, o trabalhador também pode abrir mão disso, mas é um ponto a ser considerado também, tá? Aí depois, Dani. Só fazer uma observação para vocês, demais advogados, tem aqui bastante advogados nos assistindo e professores. A Justiça do Trabalho, pós-reforma, é diminuída. Depois disso tudo, vão ser tantos conflitos de interpretação, até mostrados no MP, a visão, eles não estão... Está tendo muita dúvida, estão tendo muitos fóruns, é muito importante esse nosso momento agora. Então, vai ser um momento de muita, assim, de muita demanda. Futuramente, passando isso tudo quanto à interpretação, quanto à aplicação do direito, e nós vamos ter muitos conflitos. Conflito social leva a isso. Vamos lá, nós temos também a concessão das férias coletivas, que está do artigo 11 ao 12º, que também levam as regras das férias individuais. E muitas empresas grandes optaram pela aplicação das férias coletivas, né? Nós temos aí várias empresas que assim fizeram, e também de forma de exceção, nesse momento, com prazo mínimo de 48 horas. Então, nós tivemos esse encaminhamento. Pode prosseguir, doutora, pode ficar à vontade. Então, com relação à concessão das férias coletivas, a MP estabelece que não será necessária a participação do sindicato. Então, doutora Daniele, como advogada dessa área sindical, gostaria de ouvir sua opinião sobre essa questão, sem a participação do sindicato, nesse momento de pandemia. Eu não acho abusivo, sendo muito sincero para você. Foi algo para remediar essa situação de uma forma momentânea, porque tinha uma pandemia
algo e com uma velocidade de contaminação nunca visto antes, e teria que tomar alguma medida. Não vejo algo, concessão de férias, não vejo algo como violador, porque assim, nós temos isso, aquilo que eu falei lá no começo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito, né, sou muito pró, meu escritório só tem empregado, eu só faço reclamante, eu não faço empresa, tenho uma visão protetiva muito intensa, mas eu não acho nenhum ponto violador nesse sentido, não. Acho mais violador o artigo 2º, quando fala dessa permissão da negociação individual, de uma forma larga escala, onde você exclui o sindicato para uma negociação, e eu acho que ele tem propriedade para fazer isso, falando de, né, todo mundo tem suas críticas quanto a alguns sindicatos, enfim, mas eu estou falando aqui da atividade efetivamente essencial e bem realizada pelo sindicato. E aí eu acho que tem como lá, porque o que se quer, só botando para vocês um exemplo, agora há pouco tempo, antes da pandemia, doutora, teve da BR Distribuidora, posso falar isso que é notório, onde, quando privatizado, foi feito um termo aditivo e uma negociação com o sindicato, onde teve sim diminuição de salário e aumento da carga horária, mas isso foi para que tivesse uma manutenção das relações, relação dos vínculos. Então, essa forma de negociação, onde se quer se preservar o melhor, eu acho que é muito saudável. Mas, nesse caso das férias coletivas, voltando, nesse momento de emergência, eu não vejo nenhuma violação nesse sentido. Vamos seguindo. Tá. Prosseguindo, então, o contexto da MP. Tem a questão também do aproveitamento e antecipação de feriados. O que significa isso? Porque não tem só advogados, tem amigos aqui também que não são da área, então, para que seja bem claro. Então, o feriado, por exemplo, que seria em setembro, vai ser aproveitado esse período que você está em casa para abater, para compensar naquele outro feriado, com exceção dos feriados religiosos, né? Porque o feriado religioso não vai estar enquadrado nesse aspecto aí, nessa medida, tá? Aí depois, gente, tem a questão do banco de horas, tá? Porque é uma opção também, esse período que o trabalhador está em casa, e aí ele, no futuro, quando ele retornar à empresa, ele, como se fosse um banco de horas negativo, ele restituir essas horas em até 18 meses, contados do encerramento do estado de calamidade. Então, assim, você ficou, sei lá, vamos dizer, 1 mês, 2 meses, porque os prazos, inclusive, estão suspensos até o final de abril, não é isso? 30 de abril. E aí, esse período que você está em casa, aí no caso de sem trabalhar, tá? Porque o que está trabalhando, está recebendo, porque está no home office e aí vai receber normalmente. Não vai precisar compensar porque você está trabalhando. Aqueles que não estão trabalhando e que estão em casa, vai ser compensado através desse banco de horas. E como é que vai ser isso? Você vai trabalhar 2 horas a mais no seu dia, quando você voltar, que não poderá exceder essas 2 horas, e vai abatendo aí desse banco de horas, tá? Agora, Dani, até a gente estava conversando antes, na parte da tarde, sobre esse assunto, eu acho muito complicado essa questão da suspensão das exigências administrativas em saúde e segurança do trabalho, nesse momento, tá? Eu já sei mais ou menos a sua opinião, mas tem algumas coisas que a gente precisa conversar sobre isso. Primeiro, a proteção da saúde é uma coisa fundamental para o trabalhador, tá? O objetivo da empresa, qual que é? É evitar a contaminação. Isso eu estou falando, gente, nas empresas que estão em funcionamento. Então, está dispensado nesse momento a realização de exames médicos ocupacionais, enfim, treinamentos de segurança. Então, num momento como esse, que nós não conhecemos ainda o inimigo, por exemplo, num hospital, ficar sem um treinamento, sem falar sobre o assunto, sem reunir o pessoal e sem fazer os devidos exames, eu não sei se pode ser interpretado amanhã ou depois até como uma contravenção penal, que está presente no artigo 19, parágrafo 2º da Lei 8.013. Deixar a empresa de cumprir normas de segurança e higiene do trabalho. Então, pode ser não, terão muitas discussões com relação ao nexo de, por exemplo, você tem uma empresa, tem 20 trabalhadores.
Desses 20 trabalhadores, 16 ficaram doentes do coronavírus, tá? A AMP diz que não terá nexo causal presumido nesses casos, tá? Então, assim, se você trabalha num hospital e se contaminou, a probabilidade de ter sido no ambiente laboral é grande, tá? Então, esse nexo causal foi afastado, tá? E aí, no artigo 29, até anotei aqui para falar para vocês, dispõe que os casos de contaminação por coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Gente, que disputa, que litígio para você provar esse nexo causal depois, né? E também tem a questão, gente, se for reconhecido acidente de trabalho... Não estou ouvindo. Oi, não, eu ia colocar um exemplo bem, assim, que o artigo, como você bem ressaltou, o artigo 29, ele fala que nos casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais. E aí a grande pergunta é, e aí eu estou colocando aqui, eu sei que tem muito advogado da área previdenciária também. Nesse caso, e aí nós estamos também conjugando com isso a Lei 8.213, artigo 2º, parágrafo 1º, que diz que não são consideradas como doença do trabalho, a linha D, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é Oi, melhorou? Que não tem a exposição, isso, que não é considerado, e exceto mediante comprovação de nexo causal. Aí eu coloco a seguinte situação: um enfermeiro, um médico que trabalha ali dia a dia e teve, em decorrência, nós sabemos que é uma pandemia, e como que vai comprovar esse nexo causal? Vai ficar algo muito difícil. E para os advogados previdenciários ainda coloco algo mais. Nós estamos tendo agora contratações extraordinárias, correto, doutora Ana, de pessoal de saúde? Uhum. E aí, ter um médico, um enfermeiro, um técnico com 15 dias de atividade laboral e que venha morrer em decorrência do corona. E aí, não é acidente, não é relação trabalho, e como que fica a parte dele dentro da Previdência? Nesse segundo... exatamente isso aí. Morte. E assim, como que isso vai gerar muito conflito? Não sei se você conseguiu entender, assim, se eu conseguir externar essa problemática, porque se não é em relação à atividade, não tem nexo causal, né? Não é acidente, não é nada, não tem. E aí, ele tem proteção? Como fica isso tudo, né? Estou dando um exemplo de coisas que podem acontecer e que estão muito próximos a acontecer efetivamente pela gravidade da situação e pelo momento que nós estamos vivendo atualmente. Então, esse artigo 29 da medida que fala que não é acidente, não é trabalhista, né? Casos não serão considerados ocupacionais, exceto no nexo causal. Se demonstrar um nexo causal numa pandemia, é muito difícil. Eu abriria, e aí uma forma de interpretação, pelo menos quem está na linha de frente aqui dessa atividade, as atividades essenciais que estão indo lá para cuidar a área médica de saúde, eu acho que isso daqui deveria ter uma ressalva, sim, porque é um meio de proteção, né, nesse sentido. É verdade. Mas aí, Dani, a gente precisa também pensar nas empresas. Imagina só, a gente está conjecturando, contextualizando a situação de vários ângulos. Quando ocorre um acidente de trabalho, a empresa ela fica responsável pelo depósito do fundo de garantia, tem a questão da estabilidade, tem os reflexos previdenciários também, como você bem falou, mencionou. E aí, como é que vai ficar? Vai cair no colo do empregador? Então, deveria ser pensado também, nesse momento, se o governo poderia participar desse momento também, e de alguma forma criasse um auxílio-doença diferenciado, eu não sei. A gente precisa pensar, nós que somos aqui operadores de direito, estamos debatendo, tá? Porque, de uma forma, é injusto para o trabalhador também não ter reconhecido como acidente de trabalho, porque tem o nexo técnico, ele está lá no ambiente, entendeu? Então, provavelmente, ele adquiriu lá. E aí vai trazer prejuízo até para os dependentes dele, se ele vier a falecer eventualmente. Tem vários aspectos. Muito bom, doutora Ana, muito boa essa colocação, eu acho muito pertinente, nesse caso da visão do acidente de trabalho e da doença endêmica, e os reflexos que isso tanto traz para o trabalhador quanto para a empresa nesse momento que nós estamos falando do Covid-19.
Até porque a gente está sabendo, Dani, a gente observa o noticiário toda hora, tem lugares, tem hospitais que não tem o EPI. Estão pedindo para que o médico leve o seu EPI de casa. Eu ouvi em matérias da televisão, de mídia, não sei, não conheço o caso concreto, porque eu não tenho ninguém que trabalhe naquele hospital para falar. Mas acontece de não ter nenhum material. Como que vai ser? Então, a empresa ela é obrigada a prezar pela prevenção, pela saúde do trabalhador. Se ela não fornece, gente, eu acho que aí a empresa ela deve ser responsabilizada. Então, assim, opinião e opinião. Como você falou, está se criando uma insegurança jurídica muito grande em relação a isso. Quem que vai pagar essa conta? A empresa está dispensada de fazer os treinamentos, dispensada de fazer os exames. Mas se ela não fornece o equipamento, eu acredito que ela deva ser responsabilizada sim pelo acidente de trabalho, porque ela tem a obrigação de prevenir esse tipo de coisa no ambiente de trabalho, de prezar pela saúde, que é um princípio também relacionado à dignidade da pessoa humana. Então, eu sei que nós estamos num momento muito difícil, o governo também, o Estado, ele tem que participar disso aí, como já está sendo feito, já saiu medidas para auxiliar pessoas que não estão na formalidade, estão na informalidade, e saiu hoje também essa notícia que o governo vai auxiliar durante 2 meses, até as pessoas que recebam até 2 salários mínimos para manter, e vai dar alguns incentivos para as empresas. Mas nesse caso específico do nexo causal, se a empresa não fornece lá o EPI, fica muito complicado. Você não acha, Dani? Sim, não, isso daí é condições mínimas, né, para que o trabalhador possa exercer sua atividade nesse momento de tanta insegurança, tem que ser em qualquer condição. Nesse momento, então, tem que ser. O ideal seria que tivesse EPC, equipamento de proteção coletiva. Na verdade, era esse a intenção, mas nós estamos vivendo nesse momento muito sensível. Doutora Ana, nós temos que dar seguimento, porque eu acho que cai ou eles cortam dependendo do tempo aí do Instagram. Quanto tempo mais ou menos no Instagram que a gente tem? Que a gente começou, já era tarde, já começou atrasado. Então vamos dar encaminhamento. Tem uma coisa aqui que está muito polêmico também. A gente precisa falar sobre a questão de suspensão do salário e suspensão do trabalho, tá? Sim. Eu acho que esse é um ponto muito importante dessa aqui discussão toda, porque quebra todos os paradigmas. Já existia na legislação, sim, a suspensão de contrato de trabalho. Há alguns casos, você suspende, o funcionário vai fazer um curso de qualificação e tudo mais, mas seria essa a solução? O trabalhador teria que arcar com isso agora? Então, assim, a redução do salário ou a falta dele não deveria ser com a participação do sindicato? Então, tem esse ponto também, porque a MP, a 927, ela trouxe essa possibilidade. Aí, no dia seguinte, veio uma MP e revogou esse artigo, mas provavelmente vai voltar a vigorar através de uma outra MP, uma outra norma que vai ser editada. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão de não ter participação do sindicato na redução salarial, que é um ponto nodal do nosso problema. Não, assim, tanto é que a doutora Ana está falando do artigo 18, né, que foi editado na primeira MP, que fala num prazo de 4 meses para a participação do empregado. Isso. O artigo 18, que dizia, por isso que foi reeditada uma nova medida, em que poderia ser suspenso por até 4 meses o contrato, lembrando que suspensão é sem salário, né? Você não recebe. Não acho viável, da mesma forma que foi logo retirado esse artigo 18 e reeditado uma medida provisória nesse sentido, por tão incabível essa norma. Quando eu coloquei lá do artigo 2º, de novo, voltando, sobre a possibilidade de negociação com o sindicato, na verdade é para se obter uma melhor forma de entrega, de resguardar o direito do trabalhador e manter a empresa, e não usurpar de forma de uma suspensão de 4 meses, quando o trabalhador vai ficar 4 meses sem receber, e com esse vínculo, não tem como. Então, assim, o momento é muito sensível, como mesmo a doutora Ana falou, estamos na possibilidade de ter uma nova edição de uma nova amanhã, né? Uma medida e assim sucessivamente. Estaremos aqui sim para comentar, ou outros professores convidados também, porque a sociedade precisa desse acompanhamento. Então, nesse sentido, só colocando
Nós somos às 20h27, são 21h19, nós já vamos para quase uma hora de live nesse sentido, então eu acho que isso daqui tem um tempo considerável. Temos também o FGTS, nós já falamos sobre o FGTS, doutora Ana, que o artigo 19 a 25 suspende o recolhimento. É o próximo ponto. Só que eu queria, assim, só destacar uma coisa em relação a essa questão da suspensão do contrato, até muito importante. Porque nesse período que o contrato vai ficar suspenso, gente, não vai ser contado a proporcionalidade, por exemplo, 13º, das férias. Então, ele está suspenso. Então, é um prejuízo também para o trabalhador lá na frente. Tem a questão também da manutenção da qualidade de segurado, tem a questão dos impactos sociais e econômicos, que você tira o salário do trabalhador, como que ele vai viver? A MP previu uma ajuda, mas uma ajuda sem nenhuma vinculação a nenhum valor. Tá? Outros países, o que fizeram? Adotaram medidas de complementar, de auxiliar as empresas, ou arcar com 80% do salário, ou arcar com a metade, alguma coisa nesse sentido, para que não fique que o trabalhador não fique desprovido, porque vai causar um impacto social. Nós que trabalhamos na área social, na área do direito social, você sabe, a professora sabe muito bem o que pode acontecer. Pode acontecer um caos, as pessoas sem comer, sem trabalho, sem perspectiva, já isoladas. Está ouvindo? O pessoal está ouvindo? E algo... Tá, agora estamos sim. É só para fazer uma consideração também. Nós estamos falando e tratando agora da parcela de brasileiros empregados. Nós temos uma parcela de 40 milhões informais. Então, assim, se eu não garanto o mínimo para que esses que estejam empregados, para que gerem economia, para que... Gente, o que vai acontecer? Os mercados vão ser saqueados, a vida vai se tornar algo muito difícil, muito mais difícil. Então, é necessário esse debate nesse momento para minimizar todo... Voltou, estava caindo a ligação, a transmissão. Para se garantir essa continuidade, esse nosso caminhar. Aí vamos lá para o FGTS, o segundo ponto. Vamos falar, doutora Ana? Você deseja falar algo? Acho que caiu a conexão. Então, vamos sim. Vocês estão me ouvindo bem? Lá. Porque o seu vídeo travou. Estão me ouvindo bem? Tô sim. Então, já foi liberada uma medida para cada família, com determinados requisitos, uma ajuda de custo de R$600, tá? E aí já minimiza também um pouco esse problema aí do caos social para quem não é empregado. Agora, para quem é empregado, a MP está tratando sobre esses assuntos. A questão do FGTS, né? Eu acho que é uma ajuda tímida para as empresas só postergar o pagamento, tá? Porque, assim, você não vai precisar, não vai exigir, vai suspender a exigibilidade das competências de março, de abril e de maio. Vai pagar em até 6 vezes a partir de julho de 2020. Ou seja, só vai jogar para frente o problema. Então, não vi maiores incentivos do governo. Qual é a sua opinião, professora? Sim, também, eu concordo com você assim, nesse sentido. Eu acho que é um momento. E só lembrando que nessa medida provisória aqui, e nessa atitude tomada até então, não tem a participação tanto do governo. Nós chamamos de antecipação, férias, mas não temos a participação do governo propriamente dito, injetando valor, dinheiro, como foi injetado no passado na economia, em 2008. E outros momentos, melhor dizendo, para instituições financeiras, outras coisas nesse sentido, nós não estamos vendo assim, injetar dinheiro para a manutenção, eu digo até mais, da paz social nesse momento, entendeu? Para a continuidade e a dignidade mínima. Então, eu acho que tem que ter uma participação maior do Estado, né, de uma forma maior. É para auxiliar que as empresas não quebrem, porque a grande preocupação, gente, se as empresas quebrarem, como é que vamos ficar também? Então, precisa de um auxílio do governamental mesmo agora, necessário, urgente, para que as empresas não quebrem. É uma preocupação. Isso, 95% do nosso empresariado são de pequenas e médias empresas. Sim, nós estamos falando... maiores empregadores.
E são os maiores empregadores. Então, é algo muito sério mesmo que nós estamos tratando nesse sentido. Vamos para o FGTS seguir, porque eu estou com medo de ser cortada aqui na nossa live. No FGTS a gente já falou assim, passando, né, sobre essa questão da suspensão da exigibilidade, mas você quer tocar no assunto do acidente de trabalho em relação ao FGTS, você já podia passar para a rescisão, que eu estou com medo de cair. Ótimo, né, pode ir da questão. Porque senão a gente vai ficar devendo essa parte aí para a galera que está nos acompanhando até essa hora, gente. São 9h25 da noite e estamos todos aqui ainda, graças a Deus. Precisamos mesmo nos unir. Então, Sim. Tem duas hipóteses, tá, gente? Tem a questão de quando você dispensa o funcionário, você vai arcar com as despesas daquela rescisão. Mas existem duas hipóteses que podem ser trabalhadas pelos advogados que trabalham com empresas. Tem a questão do fato do príncipe e tem a questão da força maior, tá? E aí vai ficar aquela discussão. Fato do príncipe, quem paga a indenização por essa dispensa? Seria o governo, porque aconteceu por conta de um problema do governo, mas na verdade aqui não seria exatamente do governo, é uma questão de força maior, né? Eu não sei se a doutora Daniele concorda, porque não é uma falha, é uma pandemia que veio assim, que assolou o mundo, então não seria na minha mente, já de advogada de algum tempo, eu não acho que seria o fato do príncipe, eu enquadraria como força maior. Mas, gente, não dispensem. Quem estiver me ouvindo, que for advogado de empresa, tentem negociar de outras formas, para que evite essa comoção, essa questão social toda que pode acontecer diante de tantas demissões. Eu já tenho visto pessoas tendo contrato de trabalho suspenso sem receber. Já vi também pagando rescisão pela metade. Gente, eu acho que assim, a gente está num momento de uma conversa, né? Eu sei que a MP veio, tirou o sindicato dessa jogada, mas é preciso conversar, é preciso que o sindicato participe. E uma outra coisa, assim, que para ser levada em consideração, porque um dos argumentos é que o sindicato não poderiam fazer reuniões nesse momento. Gente, hoje em dia tem rede social. Como a gente está fazendo hoje, o sindicato também pode fazer, não é assim, Dani? Então, poderia ser implementada uma nova forma. Ana, assim, só que infelizmente, pena que não continuou o mesmo vídeo, e eu brinquei assim no começo do vídeo, falei assim, olha, vou contar uma coisa para vocês, mas não conta para a doutora Ana, não. Que eu falei um pouquinho do Factum Príncipe, também não conjugo com essa teoria nesse caso, não. E falei também da possibilidade, Ana, a necessidade, a participação do sindicato é tão importante nesse momento, isso pode ser feito aditivos ao termo de acordo coletivo, ou seja, um acordo coletivo que está em vigência, eu faço um aditivo de termo, e ele pode ser feito com uma cláusula ad referendo, ou seja, eu consigo referendar essa norma depois, ou seja, eu faço assembleia, faço qualquer coisa depois, nesse momento eu faço a norma, segue, implemento, faço bem, cuido da melhor forma possível daquela situação momentânea ali de entrega do direito e resguardar a empresa para que possamos ter empregabilidade, possamos ter empresa e possamos ter... Então, foi algo que nós falamos nesse sentido. Ainda, só divergindo um pouquinho, só para a gente ter um ponto de divergência aqui na nossa fala, quanto eu entendo que não pode reduzir ainda salário nem pela força maior, entendo que o artigo 503 da CLT não foi recepcionado, então eu continuo batendo, não foi recepcionado pela Constituição, é isso que você falou, e é uma teoria que os doutrinadores estão falando bastante, doutora Ana, nesse sentido, assim, você está acompanhada de grandes e está acompanhando vários que estão defendendo o 513, eu ainda acho que não foi recepcionado o 503, da CLT, ele não é constitucional. Então, nesse caso, não pode ter redução de 25% em cima do artigo. O que eu entendo ainda é a negociação com o sindicato, lá do artigo 7º, e seguimos dessa forma. Nós vamos finalizar, eu acho que eu não tenho mais nenhuma consideração, não sei se a doutora tem alguma consideração ainda a fazer. Tem a questão, Dani, do artigo 36 da MP 927, que convalida situações pretéritas, 30 dias anteriores à data de entrada de vigor da SMP, ao arrepio da Constituição. Então, são muitas questões que serão abordadas
futuramente, ou por acordos individuais, ou por acordos extrajudiciais, ou por ações judiciais, até mesmo a atuação do sindicato com relação a esses pontos de redução, defesa da classe, enfim, está um pouco conturbado, mas esse ponto... Teremos muito trabalho, muito. Quem faz empresa, quem faz reclamante, quem dá consultoria, quem faz compliance, teremos trabalho muito, porque todo conflito gera. E estamos vivendo nesse momento. Eu acho que as considerações da nossa live foi ótima. Foi um prazer esse momento, é um momento histórico. E que bom que eu estou dividindo ele com você. Eu acho que nós daqui a algum tempo vamos rever essa nossa live e entender um pouco do que nós estamos vivendo hoje. Porque... Tá me ouvindo? Então, eu gostaria de fazer uma consideração também, que eu estou vendo com o pessoal aqui, porque eu não enxergo muito bem assim, sabe? O celular está aqui perto e eu estou olhando que teve uma pessoa que falou assim, vai abrir para pergunta. Gente, eu vou dar uma sugestão para vocês, coloquem aqui nessa live, nos comentários, o que vocês querem que nós tratemos aqui nesse canal. Precisamos nos unir, precisamos achar soluções, tá? Estamos no momento de uma crise nunca vista pela nossa geração. Então, estamos aqui tentando achar meios de enfrentar isso, tá? Mas tem que haver um limite entre flexibilização e a dignidade também do trabalhador, porque ele é a parte vulnerável dessa relação. Então, eu acredito que todos aqui têm muitas perguntas para fazer. O ICDS está à disposição. Estou falando aqui até mesmo... sem até autorização, mas eu estou dizendo que o IDS está à disposição, o ICDS, para tirar essas dúvidas, para que a gente possa bater esses papos aqui online, porque estamos todos isolados fisicamente, mas aqui por essas redes sociais, gente, eu sou meio enrolada com rede social, mas estou aprendendo, tá? A minha filha, Giovana, me ajuda muito, eu tenho aqui a colaboração também do meu marido, também é advogado trabalhista, Giovana também é advogada trabalhista, a Dani também, a gente sempre está conversando. Só uma observação, tem uma pergunta aí rapidinho falando sobre as domésticas, se aplica MP também, tá? A previsão é de aplicação a doméstica, também. Até os estagiários. A doméstica, trabalhador rural, tudo aqui. Uma coisa de estagiário, todo mundo. Todos eles estão dentro dessa provisória, exatamente. Eu coloquei até aqui, trabalho... eu coloquei até que se aplica, eu esqueci até de mencionar, gente, me perdoe. Se aplica ao trabalho temporário, ao trabalho rural, ao trabalho doméstico e os empregados em geral. Então, se aplica a todos. Então, assim, eu peço mesmo que vocês coloquem nos comentários quais são os temas que vocês querem, especificamente sobre rescisão, sobre fundo de garantia, sobre acidente de trabalho. Gente, quanta discussão vai abrir? Quanto trabalho que a gente vai ter daqui para frente, né? Para tentar minimizar esse caos social que está aí na nossa porta. Nós não podemos sair de casa. Então, esse é o recado, vamos juntos. Vamos seguindo. Como bem disse aqui a Bianca, é hora de se conectar para se aproximar. É esse o momento. E foi um prazer imenso dividir essa live com a professora Ana. Estaremos juntos, certamente, em uma próxima fala. Agradecer a todos os professores, todos os amigos de tribunais, de dia a dia, né, todos os advogados, estudantes de direitos, a todos vocês. É muito importante a participação de vocês. Eu acho que esse momento de união em que nós estamos debatendo é um momento que nos damos forças para continuar. O momento não está fácil, mas seguiremos com uma sensatez, e é por isso que nós estamos com esse debate, para que tenhamos sensatez na aplicação do direito, na visão social e na aplicação no trabalho e na dignidade, na manutenção à livre iniciativa. Então, aqui eu finalizo minha fala. Ok, então, gente, eu vou me despedir também dos meus amigos, das pessoas que trabalham comigo, que certamente estão aí. Eu estou tentando enxergar aqui as legendas, mas antes de encerrar, eu gostaria de dizer que a questão lá da ajuda para as pessoas vulneráveis ainda vai passar para aprovação do Senado. Realmente, uma pessoa colocou aqui, que eu não vi o nome, referenciando essa questão. Realmente foi aprovada apenas pela Câmara dos Deputados e será levada à apreciação do Senado. Provavelmente deve ser aprovada, não sabemos se integralmente, mas precisa mesmo de uma injeção do governo,
nessa relação aí para tratar as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. É o papel mesmo do Estado, da Previdência Social como um todo. Então, assim, eu estou aqui à disposição para o ICDS, para a Dani, para os colegas que estão nos assistindo, para que a gente possa implementar outros debates. Coloquem os temas no comentário, porque dúvidas surgirão a todo momento. Então, coloquem lá no comentário do ICDS todas as observações e a gente vai tratar futuramente de outras questões, tá bom? Se vocês gostaram, deem aí um like e aí a gente está despedindo agora e agradecendo de coração, gente, a audiência de vocês. Eu sou muito feliz porque tenho família, tenho amigos, tenho a Dani também, que é uma amiga de longa data, só não podemos dizer a data, senão vamos descobrir na cidade. Não. Tá bom? Então, uma boa noite a fiquem todos. Com Deus. Uma boa noite a para todos vocês, tá? Bom fim de semana, um bom descanso. Seguimos aí. Tchau, tchau. Forte abraço Se a todos. cuidem. Se cuidem. Tchau.